Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Chimarrão com Previdência. E hoje a gente vai falar sobre previdência privada, a gente vai falar de temas direcionados aí ao nosso público que são os advogados, né? A gente vai falar então hoje sobre a previdência privada, né? Você sabe que todos os dias aqui eu tô trazendo esse tema de previdência, mas hoje a gente vai falar especificamente para nós, advogados. Como é que a gente faz aí um planejamento financeiro? Como é que a gente faz um planejamento de previdência privada? O que é isso? Se é importante hoje a gente ter esse tipo de planejamento, se não é, então sejam bem-vindos aí, doutora Mara, Angélica, Paty. Peço para vocês colocarem coraçõezinhos aí na tela. O Stefano já tá aqui e eu vou chamar ele agora. Deixa eu convidar aqui o Stefano pra gente começar essa conversa. Deixa eu colocar aqui, fixar nos comentários, previdência com chimarrão com previdência. Olá, Olá, Stefano, tudo bem? tudo certo? Deixa eu só fixar aqui o nosso tema para o pessoal saber o que é que a gente está aqui, que é o Previdência, Chimarrão Previdência. E, Stefano, esse é um quadro que eu resolvi fazer justamente para trazer experts no assunto da Previdência para ajudar, né, nós advogados aí a como lidar no dia a dia, tanto para quem está começando a atuação na advocacia, quanto para quem já atua e quer saber mais sobre investimentos. Então, hoje, o convidado é o Stefano, porque ele é o expert aí sobre finanças. Então, fica à vontade aí, Stefano, te apresenta para o pessoal. Claro, vamos lá. Glaucio, é um prazer estar aqui contigo, né, para a gente poder conversar. A ideia, né, quando tu me convidou, é a gente falar um pouquinho sobre as questões de planejamento financeiro pessoal, também, ao mesmo tempo, dando um belo foco na questão da previdência privada, que é uma ferramenta super interessante. Mas me apresentando, né? Eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em planejamento financeiro e finanças comportamentais pela PUC. Além disso, eu tenho habilitação para atuar com a parte de seguros e previdências credenciado na SUSEP e também sou especialista, né, Certified Financial Planner pela Planejar aqui no Brasil, que é uma certificação internacional no que tange ao planejamento financeiro pessoal. E assim, quando a gente fala de planejamento financeiro pessoal, a gente basicamente são 6 pilares, né, que regem esse sistema como um todo. A parte de gestão financeira, né, das contas mensais. Aí nós temos o segundo pilar, que é o pilar relacionado à gestão de riscos, proteções de capacidade produtiva, a renda e proteção familiar. O terceiro pilar nós temos que é o pilar relacionado ao planejamento de aposentadoria, e aí entra então a questão própria até da previdência, planejamento tributário, planejamento sucessório e a questão relacionada à gestão de ativos. Então, a gente tem esses 6 pilares que regem, então, que se baseiam as questões de planejamento financeiro pessoal. Então, a ideia sempre de um planejamento financeiro é a gente entender que, assim como uma empresa, assim como um negócio, a gente tem um processo de início, meio e fim, né? Então, a gente tem que parar, estruturar, pensar os nossos objetivos e aí, então, tomar as medidas necessárias para conseguir construir algo sólido, né? Basicamente, essa sequência que a gente tem que seguir para conseguir desenvolver, né, um trabalho de qualidade. Certo. E, Stefano, me diz uma coisa. Na verdade, assim, esse bate-papo, eu gosto de dizer para os convidados que é bem descontraída para a gente falar da vida real mesmo, da vida do dia a dia, do que a gente passa no dia a dia. Porque, assim, tu atende muitos autônomos, né? Então, Uhum. nós autônomos, nós estamos preocupados com o futuro, mas muitos de nós não estamos fazendo um planejamento financeiro, previdenciário e financeiro para o futuro. Então, é interessante falar desses pilares, porque nós, como advogados da Previdência Social, a gente entende bastante sobre o planejamento dentro do INSS, mas muitos de nós, advogados, não fazemos o nosso próprio planejamento, né? Então, é bem importante a gente saber, além do INSS, além dessa forma de aposentadoria que a gente tem hoje no sistema brasileiro,
qual que é a forma que a gente pode fazer também e se ela é segura, porque a gente sabe que muita gente, por muitos anos, por muito tempo, falava assim, nossa, não, segurança, previdência privada é fria, porque, né, muitas empresas de fato quebraram, enfim, teve alguns históricos brasileiros que muita gente perdeu dinheiro com previdência privada. Então, né, muita gente fica muito receoso de investir nisso. E me conta mais, assim, essa questão da previdência privada em si. Ela é segura? Como é que funciona a previdência privada se eu quiser fazer? Eu já tenho contigo, né? Para quem não sabe, o Stefano é meu corretor pessoal aí da previdência privada. Até tô com a bomba aqui, ó, Stefano. Show de bola. Show de bola. Mas assim, Gáucia, na realidade, o planejamento de aposentadoria em si, principalmente para profissionais liberais, profissionais autônomos, ele é fundamental. Aqui o tema, né, falando um pouco para os advogados especificamente, são profissionais liberais, a grande maioria, profissionais autônomos que não trabalham com carteira assinada e que têm que fazer a contribuição por conta para o INSS, né? E o INSS, apesar de ter essa contribuição, mesmo para quem é de carteira assinada, não é uma certeza de que a gente vai conseguir se aposentar lá na frente. Não é um sistema que ano após ano apresenta déficits bilionários e a gente não sabe como que vai ser, talvez, quando chegar a nossa geração lá na frente, se é que vai existir esse sistema e quanto, de fato, a gente vai receber, né? Então, esse planejamento ele é fundamental de a gente conseguir colocar os juros compostos, atuar ao nosso favor, o tempo atual ao nosso favor, para que a gente não tenha uma surpresa de chegar lá na frente e ter que reduzir padrão de vida ou ter que continuar trabalhando muito mais tempo do que a gente gostaria, porque o sistema público não conseguiu suprir essa demanda que a gente tinha, né? E a previdência privada, de fato, anteriormente, ela, até 2015, ele foi o produto que tinha de previdência privada, ele era um produto muito associado ou a empresas muito pequenas ou a bancos, né? E aí, então acabava tendo, assim, dentro da plataforma bancária, taxas muito grandes e rentabilidade muitas vezes baixa, que não compensava ter o produto, não valia a pena. E as menores, tu tinha o risco de a empresa não conseguir honrar os seus compromissos e tudo mais. O governo quis, né, ao longo dos anos, incentivar o surgimento de empresas de previdência privada, então ele reforçou através da SUSEP, que é a autarquia do governo federal que cuida e fiscaliza os seguros e previdência privados dentro do país. Então, a SUSEP também, ao longo dos anos, hoje tem uma das legislações mais modernas no mundo em relação à fiscalização de seguros e previdência. Então, reforçou muito a parte de atuação, né, de regulação e fiscalização do mercado. Então, se tratando de empresas que atuam dentro do sistema da SUSEP, que são fiscalizadas, que são auditadas, melhorou consideravelmente, né, então, essa questão da segurança. E, ao mesmo tempo, hoje a gente tem uma série de empresas que são muito sérias, que conseguem entregar até, com taxas muito menores, ou até algumas com taxas iguais às de um fundo de investimento, sem aquelas taxas absurdas que os bancos cobravam antes, um plano que possa te garantir no futuro uma melhor estrutura, né, uma melhor rentabilidade, que passa a ser muito interessante a ferramenta da previdência privada dentro de um planejamento financeiro pessoal para conseguir chegar lá na frente e conseguir se aposentar, reduzir o ritmo de trabalho, enfim, tudo aquilo que a gente sonha de que é conquistar a liberdade financeira, né? Então, nesse sentido, em grande resumo, a pergunta que tu me fez é justamente a gente tem um sistema que hoje em dia é muito auditado, é muito fiscalizado, melhorou consideravelmente, né, por parte da SUSEP, e ao mesmo tempo os produtos que surgiram, eles ainda conseguem então entregar melhores estruturas, melhores produtos que a gente encontraria dentro do banco especificamente. Então é uma plataforma super interessante de fato. Certo. E assim, Stefano, digamos, vamos pegar um cenário aqui que eu acho que a maioria dos meus seguidores que está numa faixa ali de 30, 40 anos ou 25, 35 anos. Essa é uma idade boa para começar a fazer o planejamento. E se eu não tiver muito dinheiro, assim, se eu não tiver muitas condições para eu começar, dá para começar com um valor baixo e depois ir aumentando? Como é que funciona essa previdência nesse sentido, assim, para quem está começando a advocacia e quer ter uma previdência, né? Não só ser segurada do INSS, mas ter uma previdência privada para ficar um pouquinho mais tranquila lá adiante, né? Vale a pena começar desde cedo? Com certeza, sim. E isso é também uma questão super importante, que é a gente, de fato, iniciar o quanto antes esse planejamento de aposentadoria.
porque ao iniciar mais cedo, a gente coloca, como eu falei antes, os juros compostos, o fator tempo ao nosso favor, e a gente diminui, né, o aporte mensal que a gente vai ter que fazer, o aporte anual que a gente vai ter que fazer, para conseguir chegar lá na frente, na aposentadoria, com um recurso um pouco mais considerável, assim, que possa, de fato, suprir a nossa demanda na terceira idade. Então, quando a gente coloca o fator tempo, o aporte que a gente faz é menor e a gente consegue diluir. A gente deixar para começar isso lá nos nossos 50 anos de idade, eu vou ter que comprometer uma parte muito grande da minha renda para conseguir juntar o montante suficiente para ter essa liberdade financeira. Então, na realidade, hoje os planos eles são muito acessíveis. Então, a gente tem planos de previdência que começam com aportes de R$ 100 por mês. Então, é algo super acessível. Lógico que a gente tem que entender também que requer todo um planejamento, né? Por exemplo, eu quero chegar na minha aposentadoria e quero ter uma renda de R$ 10.000 por mês. Poxa, a gente tem que fazer todo um cálculo, então, de quanto deve ser aportado por mês, por quanto tempo, estimar um cálculo de uma rentabilidade aproximada para justamente chegar nesse montante lá na frente, né? Então, tem todo um processo dentro do planejamento de aposentadoria para a gente chegar nesse número final. Mas, assim, com certeza dá para iniciar com um valor pequeno e, com o tempo, ir aumentando esses aportes a fim de atingir esse objetivo do número mágico da liberdade financeira, da aposentadoria em si. Então, com aportes, como eu falei, em torno de R$ 100 por mês, já é possível ter uma previdência de qualidade, né? Muito acima da plataforma bancária até mesmo que a gente tem disponível. É interessante eu te perguntar, Stefano, porque assim, quando eu comecei, quando a gente fechou o contrato, eu estava num momento, assim, iniciando mesmo na advocacia. Eu estava recém com 2 anos de advocacia, mais ou menos. Agora eu estou em 4 anos, estou com 3 anos e alguma coisa. Então, eu sempre digo, assim, a importância de mesmo a gente não tendo no início, assim, grandes aportes, né, de finanças, como é importante ter esse planejamento, porque digamos que eu precise, em algum momento, né, dessa previdência. Tem formas também de utilizar ela se eu precisar com urgência, se eu precisar, ou se eu me acidentar, ou se se acontecer algumas coisas, isso eu estou segurada não só do INSS, mas eu estou segurada dessa previdência também, que isso é uma dúvida, eu acho que corriqueira, assim, de muita gente que não tem nem ideia do que a previdência privada pode nos trazer de benefícios, né? Então, explica um pouquinho para nós como é que funciona assim, as vantagens. Qual que é a vantagem de ter uma previdência privada? Claro, além da plataforma, né, de a gente estar de fato fazendo uma reserva para o nosso futuro, para a nossa aposentadoria, é importante também entender que essa reserva, né, quando a gente fala de uma previdência privada, de um investimento de longo prazo, ele é de fato para longo prazo. Dá para ser feito um resgate antecipado, sem dúvida, tu tem essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, tu vai estar abrindo mão do teu futuro, né? Estaria sacrificando o nosso eu do futuro. Mas, junto com a Previdência, é fundamental, né? A gente consegue inserir dentro da plataforma de Previdência a plataforma de gestão de riscos, que são seguros que podem, em paralelo, proteger a nossa capacidade produtiva, proteger a nossa renda. Se, porventura, né, a gente sabe que profissionais liberais, eventualmente, se não puderem trabalhar, se tiverem algum contratempo nesse sentido, acaba tendo um impacto direto na capacidade de geração de receita. Então, dentro do planejamento de aposentadoria, a gente consegue inserir a plataforma de gestão de riscos para que se aconteça um acidente, uma situação de invalidez, o diagnóstico de uma doença grave, uma internação hospitalar, como aconteceu muito em relação ao Covid, ou algum tipo de contratempo que a pessoa, de fato, devido à saúde, não consiga produzir, não consiga trabalhar. Dentro da ferramenta da Previdência, tu consegue ter uma proteção também que te garanta essa tranquilidade. Então, o pilar do planejamento de aposentadoria, ele anda também junto com o pilar da gestão de riscos, onde a ideia é justamente a gente proteger a capacidade produtiva, proteger a renda e formar uma reserva, formar um recurso para o nosso futuro, para a nossa terceira idade. Então, isso é fundamental, assim, da gente entender que só pensar em aposentadoria é importante, a gente tem que ter isso, mas isoladamente, se acontece algum contratempo e a gente não tem uma proteção, eu tenho que abrir mão desse projeto de aposentadoria, de projeto de terceira idade, para suprir uma demanda de curto prazo devido a um imprevisto que a gente teve. Então, dentro de um planejamento financeiro assim sólido, bem estruturado, a gente tem a plataforma de gestão de riscos, proteções, como tu comentou, a gente tem a plataforma de planejamento de aposentadoria em si, seja através de investimento, ou seja através da Previdência, que é uma ferramenta super válida, super útil, né, que a gente pode utilizar. Certo.
Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que está entrando. Claro. Olá, olá, Lucas, Cris, sejam bem-vindos. Se quiserem fazer alguma pergunta aqui para o Stefano, fiquem à vontade. A gente está falando sobre previdência privada para autônomos, como que a gente pode aí se prevenir para o futuro, né? Fazer, por isso que o nome é previdência, a gente está aí prevendo e prevenindo para que quando a gente chegue lá no futuro a gente tenha uma reserva aí de valores bons para que a gente possa ficar tranquilo, além daquele nosso INSS que a gente sabe que eu que trabalho diretamente com o INSS e quem trabalha sabe que o quanto difícil é ter uma renda relativamente boa dentro do INSS. Hoje, Stefano, só para te ter uma ideia, se eu quiser o teto do INSS, que é uma aposentadoria de 6 mil reais, 6 mil e alguma coisa, eu preciso desembolsar mais de 15 mil reais por ano. Então, isso eu tenho que ter no mínimo ali 60 anos de idade, 62 anos de idade, ser mulher e 15 anos de contribuição. Então, eu teria que começar, se eu for fazer um planejamento pro teto, para o INSS, para mim, eu teria que começar a contribuir lá com os meus 47 anos, mais ou menos. Aliás, desculpa, 37, 47, 57. 37 anos, então daqui a pouco. Assim, e daí, calcula 15 mil, mais ou menos, até os meus 62 anos. E isso dão valores muito, muito altos se tu for analisar em relação a investimentos, em relação a colocar esse dinheiro de uma forma, de uma melhor forma para que a gente possa ter um valor essencialmente maior do que é o que a Previdência pode nos dar nesse sentido. Então, essa parte financeira, de planejamento de finanças, tirando a previdência, tirando a parte só previdenciária, também é muito importante, porque a gente não sabe investir. A realidade é que o brasileiro, no geral, não tem um conhecimento específico e técnico de investimento. Então, a gente não sabe aonde colocar os valores mensais para que renda algo no futuro, assim, para que, enfim, o advogado, por exemplo, pode ganhar uma causa de 200 mil. Aí, o que eu faço com esses 200 mil? Aí, o que o advogado faz? Vai lá e compra um carro. Então, eu conheci uma advogada que ela recebeu um honorário, Stefano, de 500 mil reais. Ela comprou 3 carros, um para o filho, um para o marido e um para ela. Então, assim, olha, eu acho, né, meio loucura, assim, pegar um valor tão alto e gastar com um passivo, né? Algo que só vai te dar prejuízo. Mas como é importante a gente conversar sobre estratégia financeira, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu preciso de muito dinheiro para eu começar a investir, né? E isso é muito falho nosso, é uma crença limitante muito grande, porque na verdade a gente não precisa de muito dinheiro, a gente precisa começar. A gente precisa saber exatamente, estrategicamente, aonde começar a investir para poder ter também valores além de previdência, além dessa questão de ter a aposentadoria. E eu queria te perguntar, tu que é um especialista em finanças, qual que é a melhor forma hoje, se tem assim algo específico para investimento? Digamos que eu receba, sei lá, uma ação de 100 mil reais. O que tu aconselharia a fazer hoje para os advogados? Claro, assim, é muito corriqueiro, né? A profissão da advocacia, dos advogados em si, tem essa questão de eventualmente ganhar bons processos e a partir de então ter essa demanda específica de um montante talvez maior para ser feito um aporte em pouco tempo. É importante, assim, um processo de alocação, um processo de investimento, um processo de planejamento financeiro como um todo, a gente tem que sempre fazer a questão de sentar, definir os objetivos que a gente tem na vida, objetivos pessoais, entender o nosso fluxo de caixa em relação a receitas, despesas, as nossas eventuais dívidas para aquelas pessoas que têm, a constituir uma reserva de emergência. Então, também isso é fundamental. A pandemia mostrou, né, a importância de a gente ter um capital de giro, uma reserva de emergência, uma reserva de liquidez para eventuais contratempos que a gente possa vir a se deparar, que a gente possa vir a passar. Está feita a reserva de emergência, tem um fluxo de caixa organizado, tudo certinho, beleza. Se não tiver isso feito ainda, tem que fazer e suprir essa questão. O pessoal muitas vezes quer avançar para a questão relacionada ao investimento, mas não tem esse colchãozinho, não tem essa segurança antes constituída e acaba se expondo a riscos, porque
eu querer investir sem ter uma reserva de emergência me expõe ao risco de ter um imprevisto, de ter um contratempo, sei lá, de bater um carro, me roubarem um carro, alguma coisa assim, e eu ter que abrir mão de um investimento de longo prazo para um problema de curto prazo. Então, esse processo, essa estruturação é fundamental, né? Então, fiz a reserva de emergência, tudo certo, eu tenho já uma plataforma de proteções, de seguros que me cubram em relação a um imprevisto maior, né? No caso, um plano de saúde que cubra os meus gastos de saúde, um seguro de vida que cubra uma eventual falta minha junto à minha família ou até mesmo a proteção da minha renda. Feito essa etapa, vamos para o próximo passo. A gente tem um investimento, né? A gente tem um planejamento de investimentos que a gente quer fazer para os nossos objetivos de curto prazo e médio prazo. Daqui a 3 anos eu quero trocar de carro. Bom, então o investimento que a gente tem que... Esse recurso que a gente ganhou, né, desse processo, a gente tem que alocar parte para esse projeto que eu tenho de curto prazo, daqui a 2, 3 anos. Eu tenho um projeto de, nos meus 60 anos de idade, me aposentar e ter uma renda X. Beleza, a gente vai ter que direcionar parte desse recurso que tu tens para esse projeto. O ideal, assim, é, através de um especialista, montar a tua carteira de investimento, montar a tua alocação conforme os teus objetivos pessoais. E é fundamental que a tua carteira de investimentos converse com os teus objetivos pessoais. Porque senão tu tem uma carteira de investimentos, um planejamento financeiro que não condiz com a tua realidade. E aí a gente entra naquele caso, eventualmente, pessoas que, por exemplo, investem, sei lá, em criptomoedas, em Bitcoin, mas ela não tem uma reserva de emergência. E aí, digamos que o Bitcoin despenque 30%, que nem já despencou recentemente, em 2 semanas, e tu está alocado em Bitcoin. Isso tem um contratempo, isso tem um imprevisto. Então, esse planejamento é fundamental, assim, porque eu gosto sempre, até falei isso recentemente, de, assim, o planejamento financeiro é igual a construir uma casa, né? A gente começa pela base, a gente faz um alicerce, a gente constrói as paredes, e depois que a gente coloca o teto, né, que seriam as questões de investimentos mais arrojadas, mais de longo prazo. Então, a gente começa com a reserva de emergência, com os nossos seguros, os objetivos de curto e médio prazo, para daí chegar nos investimentos de ações e coisas assim de longo prazo. E a previdência, os seguros, isso tudo entra nesse contexto, entra nessa plataforma, nessa estrutura em si. Certo. Então eu posso começar com valores pequenos e ir aumentando depois. Digamos que eu receba sei lá, um honorário de 10 mil reais. Uhum. E é muito fácil gastar 10 mil reais. A realidade é essa. É muito fácil tu querer, sei lá, peguei um honorário. E para quem é autônomo no Brasil, eu vejo assim, a realidade dos meus colegas, né, do geral. Quem é autônomo, como às vezes demora muito um processo, demora 3, 4, 10 anos para receber um honorário relativamente bom. A primeira coisa que a gente faz antes de receber é gastar tudo aquilo que a gente sabe que vai receber. É tipo, gastar mentalmente, né? Já pensar, vou comprar tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente, no geral, não pensa no investimento em si. Então, como é importante trazer esse tema, essa questão de pensar no pequeno. Digamos que eu recebo um honorário de 10 mil reais. O que eu posso fazer tirando, de repente, 30%, 40% daquele honorário e colocando em algum lugar que futuramente eu possa resgatar e que não vai afetar em nenhuma área da minha vida, né? Não vai me fazer falta naquele momento. Então, eu acho interessante a gente falar sobre isso, de pegar uma porcentagem mensal, uma porcentagem anual da questão dos honorários aí contratuais ou da questão de quem é autônomo, de valores que vai receber durante o ano, para colocar em algum local para que aquele valor não se perca, porque a realidade é que é muito fácil gastar dinheiro. Não, com certeza, assim, e como tu comentou antes, assim, o brasileiro, em média, ele carece de educação financeira, né? Então, a gente não, muitas vezes não tem esse estímulo na escola, no colégio, a não ser que venha alguma coisa de casa, ou tu aprende por conta, ou de casa, se não depender de faculdade, de colégio, em si, tu não vai ter essa educação. E quando a gente fala de investimentos também no Brasil, as pessoas associam a poupança, na maior parte das vezes. Hoje nós temos, no Brasil, R$ 1 trilhão em poupança, né? Então, assim, é um valor considerável e existem ferramentas muito mais interessantes, né, que tu conseguiria ter a mesma segurança, ou até mais segurança aqui dentro da própria poupança, com rentabilidades melhores, né? Então, é interessante de entender que o processo de planejamento financeiro, o processo de planejamento de aposentadoria, ele requer uma disciplina, ele requer um hábito, e requer, se a pessoa não quiser aprender por conta,
a ajuda de um especialista. Né? Então, tem que recorrer. Assim como, digamos, caso eu queira entrar com um processo em alguma questão, vou ter que recorrer a um advogado, vou ter que recorrer a um especialista. Eu vou ter um problema de saúde, vou ter que recolher um médico, vou ter que recolher um especialista. O mesmo vai na questão das finanças, né? De ter pessoas de confiança, pessoas que a gente confia, acredita, e aí trazer esse profissional especialista para justamente poder, então, nos auxiliar nesse processo. E assim, a questão, né, de produtos como a Previdência, ou até mesmo a plataforma de seguros, que eu também já comentei, que são aqueles produtos, né, que fazem débitos automáticos, são produtos que também facilitam e incentivam a disciplina financeira. Eu estava conversando com um cliente ontem, assim, eu tenho uma dificuldade enorme de tirar uma parte da minha renda e direcionar para a minha aposentadoria, direcionar para uma questão. Um produto como uma Previdência, que ele faz um débito automático em conta, numa data determinada, para essa pessoa que tem essa dificuldade de fazer um investimento, de ter uma disciplina, puxa, é muito válido, né? Porque tu consegue que a pessoa nem tenha que tomar a decisão mês a mês, já vou destinar uma parte, né? Que ela eventualmente poderia cair na questão do consumismo e comprar para um projeto de curto prazo. O produto Previdência, o seguro, enfim, são produtos que, como eles fazem o débito automático em conta, o débito automático no cartão de crédito, tu consegue ter aquela proteção, tu consegue ter aquela reserva, sem ter que, de fato, ir lá fazer um aporte que talvez, quando a gente estuda finanças comportamentais, seria uma dificuldade a mais para aquela pessoa, de fato, guardar um recurso para o futuro dela. Eu vou fazer um adendo aqui, Stefano, porque eu justamente sou uma dessas que estou lá, eu mandei fazer débito em conta, minha previdência privada, porque realmente, se a gente for ficar pensando no que gastar, a última coisa vai ser investimento, a última coisa vai ser algo que a gente não está vendo. Porque a gente não está vendo justamente isso, a gente não está pegando daquilo. A gente, geralmente, não sei, o consumismo faz com que a gente queira ter uma vida naquele momento melhor, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Mas eu fiz essa estratégia aí na minha previdência privada porque eu achei muito boa, excelente, né? Nem ficar pensando nisso, já vai automático. Eu nem sei, eu sei que o dia tal lá vai ter automaticamente debitado em conta essa previdência. E isso é uma dica extremamente importante para todo mundo que está meio perdido aí nas suas finanças, que quer se alinhar a ter um planejamento do própria educação financeira própria, né? É fazer débitos em contas de coisas importantes, como essa questão da previdência. Eu tenho também uma poupancinha, assim, eu coloco um valor pequeno mês a mês também, que é debitado em conta, que é algo que eu nem vejo também, sabe? É um valor pequeno que vai para uma poupança, que como eu te disse, eu ainda não sei investir, ainda não aprendi, quero ainda aprender a saber fazer investimentos. Eu acho que é muito importante a gente ter um mentor, né? E tu é uma pessoa que é especialista nisso, em finanças, e a gente tem que escolher um mentor e tem que escolher um momento aí do início, desde o início, começar essa mentalidade de investimento, essa mentalidade de educação financeira, para que a gente não se perca aí quando acontece justamente uma pandemia, quando acontece algo que nos desestabiliza, que a gente não sabe qual que é o dia de amanhã, a gente não sabe quanto que a gente vai ganhar no mês que vem, a gente não sabe se o fórum vai liberar os nossos RPVs, porque a gente está com um problema seríssimo agora. Nessas últimas 2 semanas, o TJRS ele tá fora, o sistema tá fora do ar. Então, há 2 semanas ninguém recebe nada, ninguém recebe nenhum tipo de, né? É uma função ali para receber o horário e tal. Então, isso aconteceu na pandemia quase inteira. Lá no início, ano passado, foram meses sem saber, né, como é que ia ser, como é que a gente ia receber, não tinha audiência, não tinha basicamente nada. Então, quem não fez um planejamento financeiro antes, né, da pandemia, com certeza sentiu muito a pandemia por causa dessa questão de não saber, não ter pensado, né, num investimento prévio, não ter pensado numa educação financeira. E eu acho que é de extrema importância a gente fazer esse planejamento debitado em contas, fazer uma estratégia aí para que a gente nem pense muito nisso, que a gente só faça, só haja, né? Para ter valores. De repente, tu quer fazer uma viagem daqui 1 ano ou 2, faz um planejamento da viagem. Quer trocar de carro, que nem tu disse, né?
faz um planejamento para o carro, quer e pagar à vista as coisas. Nossa, depois que a gente começa a aprender a pagar tudo à vista, a vida dá nossa, dá uma virada, assim, parece que tu começa a ver que o dinheiro vale de verdade, porque se tu colocar tudo no cartão, joga ali tudo no cartão, tu vai pagar juros absurdos, né? A gente sabe que o nosso cartão de crédito brasileiro é um dos juros abusivos mais abusivos que tem no mundo, então a gente tem que cuidar também essa questão de cartão de crédito. E a gente não tem muita vantagem também, dependendo do cartão, a gente paga anuidade, paga taxa, paga coisas altíssimas. Então, tem uma série de coisas que é do nosso dia a dia, né, Stefano? Isso aí é do dia a dia, isso aí é de ir no mercado, vai passar cartão, vai não sei aonde, vai passar cartão, vai... É dia a dia. Então, como é importante a gente saber gastar bem o direito, saber gastar conscientemente, né, o nosso dinheiro. Assim, a gente tem que sempre cuidar essa questão que o cara, por exemplo, tu deixa o exemplo do cartão de crédito, ele pode ser um grande aliado, mas ele pode ser um grande vilão, né? Então, Sim. assim, tem que saber bem utilizar isso e obviamente, a questão de gestão financeira pessoal é fundamental, né? Se a gente não cuidar das nossas próprias contas, quem que vai cuidar, né? Assim, a gente não pode também negligenciar o planejamento de longo prazo pensando só no curto prazo. Uhum. O ser humano, e se isso a nível global, tem uma dificuldade de se enxergar lá na frente, de se enxergar mais velho, né? E isso prejudica consideravelmente a aposentadoria, né? O planejamento futuro. As pessoas têm uma dificuldade de se imaginar com 60 anos, com 70 anos, e acabam não fazendo essa poupança, né? E essa reserva para o futuro. Ao fazer isso, elas estão se auto-sabotando na prática, né? Então, se a pessoa tem, de fato, uma dificuldade em criar um hábito de fazer uma reserva para o futuro dela, ela tem que procurar ferramentas que, como a gente comentou assim, da questão do débito em conta, de um plano de previdência, por exemplo, vai facilitar ela alcançar esses objetivos, vai facilitar ela a chegar aonde ela quer chegar. Então, tem que entender, cada perfil é um perfil, a gente tem as pessoas que são super poupadoras, que tu não precisa falar muita coisa para ela justamente conseguir criar essa reserva, mas tem outras pessoas, né, de outros perfis que têm que, de fato, ter esse débito automático. Assim, o papel do especialista, o papel de quem tu comentou, talvez do mentor, é justamente entender o perfil e trazer uma solução personalizada caso a caso, né? Isso é fundamental. Tem um estudo que aconteceu no Reino Unido, com uma empresa específica, que a empresa queria incentivar os seus funcionários a fazer uma previdência, fazer uma reserva para o futuro. Então, ela criou um plano super bacana, assim, que o funcionário... Várias empresas aqui no Brasil têm esse tipo de plano também. O funcionário deposita R$ 100 por mês e a empresa vai lá e deposita mais R$ 100. Então, todo aporte que um funcionário faz, a empresa vai lá e deposita o dobro. E é só que, assim, para o funcionário... Então, é um investimento que vale muito a pena, imagina, 100% mês a mês. E o que aconteceu? A empresa, o funcionário ele entrava na empresa, ele era oferecido isso, mas ele tinha que fazer toda uma burocracia para aderir ao plano. E a empresa começou a perceber que a adesão nesse plano de previdência estava sendo muito baixa, não estava sendo satisfatória. E aí eles mudaram o procedimento, eles fizeram que todo funcionário que entrava na empresa, ele já era automaticamente incluído no plano de previdência, já tinha o débito automático, e caso ele não quisesse, ele tinha que fazer um formulário pedindo para sair. O índice de adesão ao plano de previdência, que era um plano muito bom para os seus funcionários, aumentou em muitos por cento, assim. Então, na realidade, foi totalmente proporcional, assim, inverteu a gangorra e quase nenhum funcionário pediu para sair do plano de previdência. Então, esse tipo de incentivo, esse tipo de criação de hábito, muitas vezes até um hábito forçado, acaba sendo bom para aquela pessoa, né? Pensando no futuro dela, pensando na aposentadoria dela. Então, a gente entender também que as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes e que não podem deixar também cair digamos, na tentação do consumismo, porque essa conta chega, né? Então, esse planejamento, essa ideia de pensar no seu eu do futuro, seja o eu do futuro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, é fundamental a gente ter essa estrutura, ter esse cuidado consigo mesmo, na realidade, né? Não, e tu sabe que essa semana, até antes de eu começar a conversar contigo, eu fui pesquisar um pouco, né, sobre finanças, fui ali dar uma olhada e eu gosto muito da Natália, que é uma grande, ela já virou celebridade aí de investimentos, né, porque ela vende curso, ela tem todo
um canal no YouTube sobre investimentos. Eu até comprei o livro dela, tô começando a me inteirar desse assunto, porque é um assunto que todo mundo deveria, né, pesquisar mais, procurar saber mais. E eu vi que no site dela, olha só que interessante, ela coloca um simulador de investimentos. E daí, às vezes a gente pensa assim que chegar no 1 milhão de reais é algo extremamente difícil, é algo que jamais eu vou ter na minha vida, né? Geralmente, pelo menos eu, né, já pensei assim, nossa, 1 milhão de reais é muito dinheiro. E daí eu comecei já faz um tempo que eu venho estudando um pouquinho assim sobre essa questão de investimentos e eu vi que esse simulador ele te dá o juro composto de ações, por exemplo, do LCI, CDI, CDA, eu não sei as siglas, eu sei que tem ali direitinho no Os simulador. investimentos de renda fixa, sim. Isso, e daí eu coloquei lá só para testar, assim, 200 mil reais, aí coloquei um aporte de 500 reais durante 20 anos, e isso me gerou mais de 1 milhão de reais. Eu falei, cara, se eu ficar 20 anos depositando, 20 anos passa, que nem eu digo assim, eu tô com 33. Daqui a pouco eu vou estar com 53 anos. É muito rápido, né? Minha mãe que sempre diz isso, olha, agora eu já tô com, né, enfim, quase me aposentando. Então, eu achei muito interessante essa planilha, esse simulador do site dela, porque a gente consegue visualizar um investimento a longo prazo, de como pode ser bom e benéfico para quem é autônomo, né? Para quem não sabe o dia de amanhã, como pode ser benéfico esse investimento em vários tipos eu não sei direito lá tu que Sim, sabe. o que que era o investimento em si. Mas assim, eu entendi bem o que tu comentou, e de fato, assim, na realidade, o chegar na liberdade financeira, chegar na aposentadoria em si, nada mais é do que, de fato, ter um hábito de fazer uma poupança, de fazer uma reserva, de fazer uma previdência, pensando no longo prazo. Provavelmente muitos aqui já ouviram falar do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, uma das pessoas mais ricas do mundo, e perguntaram certa vez para o Warren Buffett, numa convenção da empresa dele, Buffett, o teu método, a tua metodologia é tão simples, por que todo mundo não faz isso? Porque ninguém quer ficar rico devagar. As pessoas acabam tendo a questão do imediatismo, de querer ganhar dinheiro rápido, e querer ganhar dinheiro rápido, em 99% das vezes, faz com que elas tenham perda de recursos, que elas tenham perda de dinheiro. Então, assim, que nem tu fizeste no cálculo da Natália, eu acho muito bacana, porque a Natália, de fato, ela agrega muito, assim, na questão de planejamento financeiro pessoal, ela é bem reverente também, assim, na metodologia dela, mas, de Sim. fato, assim, criar um hábito de poupança e fazer isso sistematicamente, no longo prazo, com o planejamento, investindo direitinho, não precisa nem ser a melhor rentabilidade do mundo, mas fazer disso um hábito, a certeza que lá na frente tu vai ter um grande resultado a colher. É a mágica dos juros compostos, né? Que a gente, quando a gente faz um empréstimo, a pessoa geralmente reclama, puxa, mas os juros é muito alto, é muito ruim. Os empréstimos, os financiamentos, eles se baseiam em juros compostos, né? Que é juros sobre juros. Só que se a gente sair da questão de devedor e passar para o caminho de investidor e colocar os juros compostos a nosso favor, a mesma mágica que acontece para os bancos ficarem bilionários, trilionários, obviamente vai acontecer na mesma proporção com a gente. Então, assim, a ideia é justamente a gente ter esse hábito de poupança, de reserva, que mesmo R$ 200 por mês que a gente começa poupando, R$ 300 por mês, R$ 500 que foi a estimação que tu fizeste, a gente vai, no longo prazo, chegar no objetivo que a gente quer chegar. Eu até comentei com a minha mãe tá aqui na live, tá aqui curtindo, dona Sá tá aqui, e ela é funcionária do Estado, ela é funcionária pública, né? Então eu vi que, no geral, os servidores públicos, eles não investem. No geral, não tô falando especificamente de um ou de outro, mas no geral, como é fácil, aquele valor vem todos os meses, eles acabam planejando outras coisas e não investindo. Eu acho que é um público gigante, sabe, Stefano? Eu acho que é um público assim que dá para explorar muito essa questão de tanto previdência privada quanto investimento, porque eles são potenciais investidores, porque eles sabem exatamente o que eles têm por mês, né? Então, quem está começando aí numa vida concurseira, numa vida que
estão ganhando valores fixos mensais, fica muito mais, não digo mais fácil, mas fica bom de saber quanto que tu pode fazer de aportes para que daqui 20 anos tu tenha R$ 1 milhão, por exemplo. Eu falo 1 milhão porque eu olhei assim, eu achei que eu ia ter que colocar, sei lá, ali, R$ 500 mil para colocar 1.000 por mês, e eu fui indo, nossa, não, com R$ 100 mil e um aporte de X por mês, em 20 anos eu tenho R$ 1 milhão, ou com 50 mil, mais um aporte. Eu fui fazendo uns testezinhos, assim, e não tão distante, assim. Claro que eu falo em R$ 100 mil porque o advogado vai ter honorários de 100, 200, R$ 300 mil em algum momento. Então, no início da carreira jurídica, não, mas vai ter alguns processos mais antigos que vão vir, principalmente esses processos de aposentadoria especial, sabe, Stefano, que eu faço bastante. A aposentadoria especial, geralmente, quando a gente consegue, ela vem com um cálculo retroativo a mais de R$ 100 mil, porque ele é um processo demorado, ele é um processo, geralmente, que dá uma aposentadoria boa para o nosso cliente. Então, eu trabalhei em cima de um processo de um amigo meu que saiu um RPV há poucos dias de mais de 200, um precatório de mais de R$ 200 mil. E eu pude perceber que são valores que talvez aquele advogado não saiba onde colocar, né? Não saiba onde investir, ou já está planejando comprar uma moto, comprar um carro, comprar, que nem eu te disse, pegar R$ 500 mil e comprar 3 carros. Então, Sim. assim, Não faz sentido, né? Falta uma educação financeira nesse momento, né? Para melhor alocar, para melhor investir esse recurso. E sabe que tu comentou em relação, por exemplo, a estatutários, né? Que é talvez o caso dos concursados, que a própria previdência privada, né? Ela tem uma vantagem, inclusive para o pessoal que é estatutário. A previdência privada PGBL, ela permite que tu reduza a tua base de cálculo do teu imposto de renda em até 12% no ano, o que te gera um ganho, né, na declaração de ajuste do imposto de renda considerável. Então, ao mesmo tempo, tu consegue guardar recursos para o teu futuro e, em paralelo a isso, pagar menos imposto de renda no ano. Então, assim, para quem é estatutário, para quem é seletista, essa ferramenta que a Previdência Privada dá, ela tem que ser usufruída. O governo criou essa questão, criou, de fato, esse incentivo fiscal, justamente para estimular as pessoas a guardarem recursos para o seu futuro. Porque, obviamente, a pessoa tendo recursos para o seu futuro é um problema social, digamos, a menos que o governo teria que resolver. O problema é que, na prática, poucas pessoas conhecem, de fato, a legislação, conhecem, de fato, a melhor aplicação dessa questão e muitas pessoas acabam não fazendo. Mas, assim, existem ferramentas, mesmo para as pessoas que são estatutárias, seletistas, que conseguiriam, então, reduzir essa base de cálculo do imposto de renda, além de, ao mesmo tempo, guardar recursos para o futuro. Né? Então, é muito interessante. Assim, por isso que, como eu falei antes, ter o auxílio de um expert, de um especialista que consiga entender o melhor para ti e trazer essa solução de acordo com o teu perfil, nossa, é muito bacana. E assim, uma questão também interessante é que a previdência privada do tipo PGBL, aqui tratando uma questão mais técnica, ela é muito boa para estatutários e seletistas. Só que a gente tem um grande problema. Porque, por exemplo, a OAB-Prev, que é o fundo que os advogados gostam bastante, ela é do tipo PGBL. Só que a maior parte dos advogados são profissionais liberais e autônomos, eles não têm carteira assinada. E a PGBL que a OAB-Prev fornece não é o melhor fundo para esse tipo de profissional liberal e autônomo. Porque se a pessoa é liberal autônomo e tem um tipo de previdência PGBL, ela está pagando muito mais imposto nos seus investimentos da Previdência do que ela deveria. Para esse profissional, o ideal é o VGBL. Então, assim, nem sempre as pessoas, geralmente os médicos também gostam bastante da questão de uma previdência dentro da Unicred ou o advogado na OAB-Prev. Mas nem em todo caso aquele fundo da OAB-Prev, aquele fundo da Unicred é bom para aquele cliente, para aquela pessoa. Por isso que tem que ser sempre analisado caso a caso. Eu fiz uma análise para um cliente recentemente de um fundo da OAB-Prev, que ele era profissional liberal, e então para ele já não fazia nem sentido ter aquele fundo do tipo PGBL. E além disso, além dele ser um profissional liberal e estar com o plano PGBL, a rentabilidade do fundo de previdência dele, dentro da OAB-Prev, cada estado tem a sua, né? Mas da OAB-Prev aqui
do Rio Grande do Sul estava rendendo menos que um investimento no Tesouro Selic, investimento 100% do CDI. Então, assim, puxa, na prática, acaba sendo assim, não é o modelo tributário mais adequado e, ao mesmo tempo, uma rentabilidade que tu conseguiria algo bem melhor fora, sabe? Então, a gente ter, como eu falei assim, a ajuda de um profissional que possa te trazer essa melhor solução faz total sentido, né? Sim, não, com certeza, porque na realidade, eu acho que é uma realidade muito presente. Os advogados eles não sabem muito bem a parte tributária do nosso dia a dia, assim, a parte do contador ali, sabe? Então, assim, eu abri há pouco tempo uma sociedade individual, né, para justamente não pagar tanto imposto dos meus honorários, enfim. Então, estou mudando o meu planejamento também dentro da minha empresa hoje. E nisso, eu conversando com contadores, como eles entendem, a gente precisa conversar mais com contadores para entender também quanto que a gente pode deixar de pagar enquanto advogados o imposto de renda ali. A gente pode hoje na sociedade individual, você falando, eu pago 4,6%. E eu, antes, como pessoa física, eu pagava 27,5%. Então, Exato. são coisas que, meu Deus, por que não incentivam a gente a fazer certas coisas? A gente sai da faculdade, na verdade, sem saber nada desse mundo financeiro, né? Porque, na verdade, o advogado, ele é um empreendedor. O advogado nada mais é do que uma pessoa autônoma que tem que saber vender os seus serviços e tem que saber se proteger aí do mercado, né? E essa proteção tem que vir de uma previdência, tem que vir de investimentos, tem que vir de uma educação financeira. E a gente simplesmente olha aqueles advogados com carros bons e casas, e, enfim, tipo pica-pau ali, iate, mansões. E daí a gente fica assim meio deslumbrado, nossa, que legal, você é advogada. E daí quando a gente cai no mundo real, a gente vê que, nossa, um pouquinho, eu tô pagando um horror de imposto aqui, tô pagando isso, tô pagando aquilo, a gente só paga e acaba não vendo tanto esse lucro. Mas é por falta de não saber lidar com uma educação financeira para empresários, uma educação financeira para advogados, saber investir, saber ter contas, uma conta para empresa, outra conta para pessoa, saber dividir, né, essas contas mesmo, porque se tiver tudo misturado, tudo junto, vai ser muito mais difícil a gente crescer dentro de uma empresa, de uma carreira, de qualquer coisa que a gente for investir. Então, primeira coisa, assim, que eu vi muita diferença, né, quando eu comecei de fato, só um pouquinho, igual se tu é empreendedora, né? Tu é uma advogada, mas tu vai ter que aprender a empreender. Então, até o fato de vir para a internet hoje, Stefano, assim, de estar mais presente na internet, de fazer esse marketing direto, de fazer... Isso é muito importante para os profissionais autônomos, porque a gente, principalmente o advogado, ele não pode fazer um marketing direto, ele não pode fazer um outdoor, não pode sair fazendo propaganda, não pode fazer... Então, a gente tem que se tornar conhecido de uma forma ética. E essa forma pode ser agora pela internet. Inclusive, a OAB ela liberou agora os nossos os patrocinados aqui na internet. A gente pode já pegar posts informativos e patrocinar eles, que era proibido. Não era proibido, mas não era bem visto, né, para profissionais da advocacia. Então, hoje a gente pode fazer com que o Instagram ele seja rentável para nós, fazendo com que clientes saibam que a gente existe, que a gente trabalha com tal serviço, que a gente presta tais serviços. Então, a gente precisa utilizar essas ferramentas hoje gratuitas que a gente tem para conseguir rentabilizar o nosso negócio, para conseguir fazer com que a gente cresça dentro do nosso negócio. E depois que a gente começa a crescer, a gente tem que saber justamente colocar o dinheiro, colocar esses valores em lugares que vão nos dar algum retorno financeiro futuramente. Então, como é importante, sabe, a gente virar essa chave aí de sair da faculdade e, nossa, agora eu sou advogada, vou trabalhar, vou gastar dinheiro, vou poder comprar um monte de coisa. E daí a gente se deslumbra, assim, às vezes recebe alguns valores legais, assim, de processos e acaba que é muito fácil, é muito rápido, o dinheiro vai muito rápido. E se tu não se preocupar
com essa questão assim de saber onde colocar, de saber fazer um planejamento, é muito difícil. E sabe que a gente se forma muito nova. A gente se forma, eu me formei até mais velha, porque eu acabei fazendo no início psicologia. Eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade de psicologia. E daí acabei desistindo depois fiz relações públicas, acabei me formando no direito foi com 28 anos, não faz muito tempo. Então, já me formei bem mais velha. E quando a gente faz 30 anos, a gente começa a se preocupar mais com o futuro, porque daí a gente começa, né? Tem a família, daqui a pouco vem filhos, daqui a pouco começa a vir mais responsabilidades, né? De fato. Então, a gente precisa saber e entender que o futuro chega e chega muito, Claro. né? Então, Não. Desculpa te interromper, Glaucio. Assim, sem dúvidas, esse planejamento de longo prazo assim, também é um processo, né? A gente tem também aquele que envolve junto a questão da maturidade, né? A gente sai da faculdade, às vezes, muito jovem, ou também daquela questão de estar recém começando a vida profissional, e é um processo, mas é interessante e é fundamental, em algum momento, a gente fazer esse start, né? Fazer essa virada de chave em relação a pensar no nosso futuro, a pensar nos riscos que a gente está exposto, a melhor investir também, conforme a gente vai crescendo dentro da profissão, vai aumentando a remuneração e ao mesmo tempo, a gente não pode consumir tudo isso que a gente ganha. Né? Como eu falei antes, essa conta vai chegar em algum momento. Então, esse planejamento de entender que, bom, parte eu tenho que botar para o meu eu do futuro, para minha caixinha de aposentadoria, parte eu tenho que colocar para uma proteção para proteger minha família, minha renda, parte eu tenho que investir para projetos de curto e médio prazo. Então, assim, essas caixinhas, esses objetivos de curto, médio e longo prazo, eles são fundamentais para que a gente saia de um ponto A e chegue num ponto B que a gente quer chegar, que a gente quer alcançar, né? Sim, não, com certeza. E essa virada de chave às vezes não chega nas pessoas. Às vezes, por estar na zona de conforto, mora com os pais, ou não quis ainda, né, abrir a sua empresa ou abrir o seu escritório, enfim. Eu falo diretamente todos os dias com vários jovens advogados e empreender no Brasil é complicado. Eu hoje tô basicamente só na internet, mas futuramente eu vou ter que abrir um espaço físico para atendimento, então é um investimento grande também de ter ali aluguel, enfim, a luz, água, telefone, secretária, e não é tão simples, não é tão fácil, né? Mas tem que ser planejado. Né? Quando as coisas são planejadas, elas ficam mais fáceis, elas ficam mais tranquilas. Né? Então, eu trabalhei em alguns escritórios e vi que a maior parte dos escritórios tem essa preocupação de ter um planejamento financeiro para o escritório a longo prazo, onde aquele escritório já tem valores de um ano à frente, né? Sabe que o valor mensal é X e ele tem para os próximos 12 meses o custo fixo daquele estabelecimento, daquele local. Então, tudo, né? Além de toda essa educação financeira que a gente tem que ter consciência de que quem vai começar a investir no próprio negócio, vai abrir seu escritório, vai começar a empreender dentro da advocacia, tanto de forma online quanto offline, porque o online também tem alguns custos, alguns gastos de criação de site, essa questão do tráfego pago, tudo mais. Tem que ter também um planejamento. Então, como é importante a gente estar aqui na internet também, eu acho que, como eu tinha dito antes, todos os advogados têm que aproveitar essa onda, essa fase de poder, da OAB ter nos liberado para estar aqui na internet falando do nosso produto, do nosso serviço. E também ter essa consciência de que a gente pode sim monetizar isso pode transformar em clientes diretos para a gente. E a gente tem que saber exatamente aonde colocar esses valores e não só ficar aqui atendendo e recebendo e gastando e não se planejar para o futuro aí para a gente ter uma boa vida, que é o que a gente quer. Claro, assim, a gente falou do cuidado com a empresa, com o escritório, também que tem clínicas médicas que eu atendo. Assim, a gente entender que o cuidado com o escritório, com a empresa, ele é o mesmo cuidado que a gente teria que ter com as nossas finanças pessoais, né?
A empresa também requer um capital de giro, que nada mais é que uma reserva de emergência, que é uma reserva de subsistência. Então, a empresa requer um orçamento para algum momento fazer uma expansão, um crescimento. Então, assim, tem um escritório parceiro que eu tenho, que é o DAIB, na parte de advocacia, que eles ajudam na questão das constituições de holding e demandas também que alguns clientes acabam tendo. Assim, ajudo eles também nessa estruturação dentro da plataforma PJ, de entender assim que a empresa ela deve ser tratada nas suas finanças, obviamente devido às proporções, como se fosse uma pessoa, ter a sua reserva de emergência, ter o seu capital de giro, ter a sua verba para investimentos futuros, expansões futuras. Então, essa estruturação de planejamento de curto, médio e longo prazo, ela vai na vida pessoal, mas ela vai na vida da empresa, da PJ também. Né? E a gente tem que, de fato, fazer e startar esse planejamento em si. Mas, Glaucio, acho que a conversa ela foi super válida, assim, acho que deu para a gente aprofundar bastante essa questão de planejamento financeiro, entender que cuidar também para não se deslumbrar e achar que a gente vai conquistar a liberdade financeira do dia para a noite. É um processo lento, gradual, mas que se feito com disciplina, se feito com o devido planejamento, se a gente estabelece objetivos, se a gente cria a estrutura, a reserva de emergência, a plataforma de gestão de riscos, nosso planejamento de aposentadoria, a gente vai chegar lá. É uma questão de tempo. Tem que ter a constância e a disciplina de fazer, de fato, isso acontecer, né? Então, acho que esse acho que era o principal objetivo, né, da nossa conversa, quando a gente combinou de falar isso. E a mensagem é essa, assim, não hesitem em procurar, tanto a Glaucia na parte de direito previdenciário, quanto a mim no questão de planejamento financeiro pessoal. Vai ser um prazer conversar, trocar uma ideia. E assim, de fato, iniciem esse planejamento, iniciem essa questão. Porque imprevistos acontecem todos os dias, no caso de uma questão de proteções e tudo mais, e em algum momento a gente vai ter que planejar a aposentadoria. E quanto antes a gente começar com isso, a gente consegue começar com valores menores e conseguir, como eu falei antes, botar os juros compostos a trabalhar a nosso favor, que eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né? É isso aí. Stefano, eu queria te agradecer, então, pelo convite. Foi muito bom, sempre é muito bom conversar contigo. Eu acho que a gente tem que abrir um pouco essa mente e conversar sobre finanças, conversar sobre dinheiro, porque muita gente tem medo aí de conversar sobre dinheiro, né, não quer saber muito porque é uma dor da pessoa. Às vezes é isso, às vezes a pessoa não quer conversar porque de alguma forma a pessoa já quebrou, né, algum negócio, teve algum prejuízo muito grande, não quer. Enfim, então são inúmeros fatores aí que levam as pessoas a não se interessarem muito no assunto. E é interessante a gente falar, tá sempre aqui na internet falando, porque com certeza tem uma luz no fim do túnel, a gente pode conseguir chegar a R$1 milhão. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente consegue fazendo um planejamento financeiro muito bem feito, sabendo exatamente aonde tu pode colocar dinheiro de forma que não seja arriscada, né? De forma que daqui 15, 20 anos a gente consiga aí resgatar a nossa aposentadoria, a nossa tranquilidade. Então, te agradeço aí, Stefano, e vamos combinar outros chimarrões. Tô com o meu chima aqui, já acabou a minha térmica, que já foi toda a água. Já vou esquecer mais água aqui para continuar aqui no meu chimarrão. Então, muito obrigada. Vou deixar esse podcast gravado lá no Spotify, daqui a pouco já vai para lá, para o pessoal aí ficar escutando onde quiser, quer escutar na academia, quer escutar no banho, pode ligar ali o Spotify e colocar lá no Chimarrão com Previdência e escutar um pouco de previdência privada aí. Certo, Stefano? Muito obrigada. E vamos vezes outras conversas. Tá certo, Glaucia. Obrigado pelo convite e fico à disposição. Obrigado pela atenção de todos aí. Uma boa noite. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.